Salve, galera! Este vídeo é uma homenagem aos jogadores de futebol que nos deixaram em campo. Vamos relembrar suas jogadas e legado no esporte. Num fatídico confronto entre o Paraná Clube e o Campo Mourão, em abril de 1990, Wagner Bacharel protagonizou um momento que ficaria marcado para sempre. Após um choque de cabeça com um adversário, ele caiu desacordado no gramado. Mesmo recobrando a consciência, as dores eram insuportáveis. Transportado às pressas para o hospital, sua situação se deteriorou rapidamente. Após uma árdua batalha, Wagner nos deixou alguns dias depois, vítima de um edema cerebral, decorrente da fratura ocorrida durante aquela partida. Sua memória permanece viva, eternizada no coração dos amantes do futebol. Pensa só, pessoal, que coisa triste. O Renan Henrique, um moleque de só 19 anos, estava lá, todo animado, no treino do Sub-17 do Água Santa, quando, de repente, aconteceu algo inesperado. Foi no dia 8 de maio de 2019. Um infarto o atingiu em cheio. E aí, infelizmente, ele nos deixou. É difícil de acreditar como a vida pode nos surpreender assim, de uma hora para outra. Galera, vocês lembram do Arjuna Luiz? Um jogador jovem e cheio de talento, defendendo o Sub-17 do São Bernardo, lá em 8 de julho de 2012. Aconteceu algo realmente inesperado naquele dia. Uma parada cardíaca o atingiu em pleno campo. Foi um momento de choque para todos, e infelizmente, ele nos deixou. A vida nos mostra que nunca sabemos o que pode acontecer, né? E o Kleber? Naquele jogo tenso entre ABC e Bahia, lá em 22 de outubro de 2007, rolou uma daquelas situações que ninguém quer ver acontecer. Kleber teve um derrame cerebral ali mesmo no campo e precisou ser levado às pressas para o hospital em estado grave. Triste demais dizer isso, mas ele não resistiu. 2 meses depois, aos 31 anos, Kleber nos deixou. Vocês recordam do lateral direito Carlos Barbosa? Foi durante aquela partida intensa entre o Sport, seu clube, e o 15 de Jaú, lá na Ilha do Retiro. Infelizmente, um infarto o atingiu em pleno jogo. Com apenas 28 anos, sua partida nos deixou perplexos diante da imprevisibilidade da vida. Sabiam do mitotônio, gente? Um dos primeiros casos de morte em campo aqui no Brasil. Lá em 1º de abril de 1951. Ele jogava pelo Ceará e até abriu o placar da partida aos 6 minutos do primeiro tempo. Mas aí, do nada, um mal súbito durante o jogo. Levaram ele para o hospital, mas já era tarde demais. Descobriram que foi um AVC que tirou sua vida. Teve quem dissesse que foi por causa daquela panelada que ele comeu antes do jogo, mas o atestado de óbito provou o contrário. Mitotônio deixou sua marca na história do vovô com 151 gols em 215 jogos. Vocês já ouviram falar do Bruno Boban? Cara, foi num jogo da 3ª divisão croata, lá em 25 de março de 2018. Ele levou uma bolada no peito, deu alguns passos e... bum! Caiu. Triste demais, galera. Ele tinha só 25 anos e... a vida é realmente imprevisível. Vocês sabiam do Ruda, o goleiro? Cara, ele tinha 38 anos e... olha só o que aconteceu num jogo na Indonésia, dia 15 de outubro de 2017. Durante uma jogada, ele acabou batendo em outro jogador, aí caiu, reclamou de dor e... desmaiou. Tentaram socorrer ele ali mesmo, no campo, mas não deu. Foi uma tragédia, pessoal. Sabem do Patrick Ekengekeng? Ele estava jogando pelo Dinamo de Bucareste, lá no Campeonato Homem. Em maio de 2016. Aí, do nada, teve um ataque cardíaco. Conseguiram socorrê-lo, mas infelizmente, ele se foi logo depois. Sabe aquele lance trágico com o Miklos? Era janeiro de 2004. O cara tinha só 24 anos, jogando pelo Benfica contra o Vitória de Guimarães. Aí, nos minutos finais, aconteceu um negócio terrível. Ele teve um mal súbito e... cara, foi embora. Vocês lembram do Fred? Um jogador jovem e cheio de potencial. Ele estava lá, representando o Clube Carioca Mesquita, em uma tarde como qualquer outra,
Quando de repente, no dia 8 de maio de 2010, algo inimaginável aconteceu. Um infarto, ali mesmo, em pleno campo. E o pior é que o socorro, pasmem, demorou uma eternidade para chegar. Imaginem só, 13 minutos que pareceram uma eternidade quando cada segundo conta, especialmente em uma situação tão crítica como essa. É desesperador pensar que em um momento de urgência como esse, cada minuto faz diferença. E pensar que o Fred, com apenas 26 anos, tinha toda uma carreira pela frente. É um lembrete doloroso de como a vida é frágil e imprevisível, especialmente no universo do esporte, onde a paixão muitas vezes nos faz esquecer dos riscos envolvidos. Que a história do Fred sirva não só como uma triste lembrança, mas como um alerta para a importância da saúde e segurança dos atletas, em qualquer nível do esporte. Lembram do Antônio Puerta? Um jogador admirável com uma história incrível. Foi em agosto de 2007, durante uma partida pelo Sevilla, que ele vivenciou um momento assustador. De repente, no meio do jogo, desmaiou em campo. É de arrepiar só de lembrar. O mais impressionante é que, mesmo após o desmaio, ele teve forças para caminhar até o vestiário. Mas, infelizmente, a tragédia não parou por aí. Puerta acabou sofrendo uma parada cardíaca e precisou ser hospitalizado. E o pior de tudo veio depois, quando após 3 longos e angustiantes dias ele nos deixou. Uma partida que começou como tantas outras, cheia de expectativas e emoções. Mas tudo mudou num instante, com aquele acontecimento que deixou o mundo do futebol em choque. E pensar que Puerta, um jogador tão talentoso e promissor, estava ali, no auge da sua carreira, lutando pela sua equipe. É uma daquelas histórias que nos fazem refletir sobre a imprevisibilidade da vida e sobre a fragilidade do nosso próprio corpo. Que a memória de Antônio Puerta permaneça viva, não apenas como um jogador excepcional, mas como um lembrete da importância da saúde e da segurança no esporte. Lembra do Piermário? Ele estava lá, representando o clube italiano Livorno, em uma partida que ficará marcada para sempre, no dia 14 de abril de 2012. Foi um momento assustador quando ele caiu no gramado. Tentaram de tudo para reanimá-lo, até mesmo massagem cardíaca, mas infelizmente não foi o suficiente. Ele partiu antes mesmo de chegar ao hospital. E que jogo foi esse, né? Uma tarde que começou cheia de esperanças, como todas as outras. Piermário, um jogador dedicado e apaixonado pelo esporte, dando o seu melhor em campo. Mas a vida, às vezes, nos surpreende de formas que nunca poderíamos imaginar. E foi assim, num lance trágico, que ele nos deixou, deixando um vazio não só no coração dos torcedores, mas de todos que o admiravam. Descanse em paz, Piermário. Sabe o Marc-Vivien Foé? Uma perda que abalou o mundo do futebol. Foi durante uma partida da Copa das Confederações em 2003, entre Camarões e Colômbia, que ele nos deixou com apenas 28 anos. A causa? Uma condição rara a cardi, homeopatia hipertrófica, que afeta uma parcela mínima da população mundial. E olha que Foé estava no auge da carreira. Defendendo as cores do Manchester City, após um empréstimo do Lyon, ele estava brilhando nos gramados. Era um daqueles jogadores que inspiravam não só pela habilidade, mas também pela dedicação e paixão pelo esporte. E pensar que tudo mudou tão repentinamente, num momento que deveria ser de celebração do futebol. A partida em si já era histórica, um confronto emocionante entre Camarões e Colômbia, 2 seleções que sempre nos brindam com momentos marcantes. Mas, infelizmente, esse jogo será lembrado também pela triste perda de Foé, um jogador que deixou sua marca não só no Manchester City e no Lyon, mas também nos corações de todos os que tiveram o privilégio de vê-lo jogar. Descanse em paz, Marc-Vivien Foé. Lembra do Serginho? Um caso que marcou o futebol brasileiro. Foi em 27 de outubro de 2004, num jogo emocionante no estádio Morumbi. O zagueiro do São Caetano estava lá, lutando com todas as forças, quando de repente, uma parada cardíaca. E mesmo com todos os esforços para salvá-lo, infelizmente ele nos deixou após dar entrada no hospital. E pensar que Serginho era mais do que apenas um jogador. Era um guerreiro dentro de campo, sempre dedicado à sua equipe e ao esporte.
Seu nome era sinônimo de garra e determinação, características que o tornaram um ídolo para muitos. E aquele jogo contra o São Paulo era mais do que apenas um confronto comum. Era uma batalha que ele enfrentava com bravura, como sempre fez em sua carreira. Mas a vida, às vezes, nos prega peças que não estamos preparados para enfrentar. E foi assim que Serginho nos deixou, deixando um vazio não só no São Caetano, mas em todo o futebol brasileiro. Que sua memória permaneça viva como um exemplo de dedicação e paixão pelo esporte. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um vídeo. Não esqueça de comentar o que você achou aí embaixo, clicar em gostei e se inscrever no canal para não perder novos vídeos. Muito obrigado! É só o começo!